Bom dia, meus caros! Estamos de volta ao curso de Probabilidade Estatística para estudantes de licenciatura em Matemática e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Nesta aula, eu vou propor algumas atividades e insights que vocês poderão ter para produzir atividades para seus alunos. Eu preparei aqui um pequeno roteiro que é uma sugestão de como vocês devem proceder. Primeiro, proponha um tema de interesse dos alunos, tanto do ensino fundamental como médio, que é a rede onde vocês irão atuar quando profissionais. Combine com a turma quais perguntas serão feitas. Explique que cada pergunta está associada a uma variável. Defina qual é a população do estudo, ou seja, sobre que universo se deseja obter as informações. Combine a forma como irão obter a amostra. Após elaborar as perguntas, faça com os alunos a classificação das variáveis. Dessa maneira, você vai trabalhar o conceito de classificação de variáveis. Em seguida, construa o banco de dados, mostrando sempre que cada linha é um elemento que respondeu à pergunta e cada coluna é uma resposta à pergunta que foi elaborada. Ao final, organize as tabelas de frequência das variáveis. Desse modo, os estudantes poderão observar o banco de dados nas tabelas, organizados de maneira resumida. Aqui eu proponho um exemplo de como poderia ser conduzida uma atividade seguindo aquele roteiro. Primeiro, para simplificar, vamos imaginar que o universo será a própria turma. Neste caso, então, pode-se propor um sorteio para que se defina quem vai responder as perguntas, ou combine com a própria turma uma forma de estabelecer quem irá responder a pergunta. Depois, imaginando que a gente vai fazer um levantamento com a própria turma sobre dados familiares, vamos elaborar algumas perguntas, como o bairro de residência, que vai ser a nossa variável 1, a cidade de residência, nossa variável 2, o número de residentes, na variável 3, a variável 4. Perguntaremos, possui ou não acesso à internet em casa, a variável 5, o valor da conta de luz da residência no último mês. É importante aqui que ao elaborar as variáveis que serão utilizadas, o professor conduza de tal maneira que se contemple a diversidade de tipos de variáveis, que tenham variáveis quantitativas e qualitativas. Se caso o tema não comporte os dois tipos, então eu sugiro que faça um tema qualitativo e o outro quantitativo, de forma a contemplar as duas situações. A minha sugestão é que, para se obter o banco de dados, isso pode ser feito manualmente, mas a gente pode considerar que hoje os estudantes já possuem seus celulares e é muito fácil elaborar um questionário no Google Forms. Então, eu sugiro que você adote isso, porque vai facilitar muito o processo e os alunos vão ficar também muito mais empolgados. Então, eu estou enviando aqui um link onde eu construí o questionário com base nestas perguntas que foram combinadas. E aí lá vocês poderão ver. A única variável que eu acrescentei é o nome da pessoa, mas ela não entraria na análise, seria apenas para identificar os respondentes. O nome pode ser substituído por um código, número de matrícula do respondente e assim por diante. Bom, o que é importante se observar nessa atividade é que o aluno perceba que cada pessoa que responde, ela entra na planilha como uma linha.
e cada uma destas perguntas que foram feitas vão estar representadas no banco de dados como uma coluna. E, finalmente, depois proceder com o resumo, né? Onde os alunos fariam as tabelas de frequência. Desse modo, eles estariam exercitando a construção destes resumos de frequência. Bom, para completar aqui meu exemplo, apenas vamos classificar aqui, né, as variáveis. A variável 1, bairro de residência, é uma variável qualitativa nominal, a cidade de residência qualitativa nominal, o número de residentes é uma quantitativa discreta, possui ou não acesso à internet é uma qualitativa nominal e o valor da conta de luz da residência no último mês é uma quantitativa contínua. A única variável aqui, o único tipo de variável que não foi contemplado foi a quantitativa ordinal. Mas isso não tem problema, porque a gente tem tanto quantitativa quanto qualitativa nessa atividade. Agora eu proponho um desafio a vocês, que vocês pensem numa atividade semelhante ao do exemplo que eu apresentei. Redija a mesma e vamos combinar uma forma de que todos possam apresentá-la à turma. Vocês podem preparar essa atividade num PowerPoint e depois a gente deixa disponível para que todos possam ter acesso e uma maneira de que a gente possa apresentá-lo, certo? Bom, chegamos ao final desta aula, onde nós refletimos sobre como podemos elaborar uma atividade com estudantes de nível fundamental e médio, contemplando conceitos como população, amostra, dados, variáveis e tabelas de frequência. Vimos como ferramentas como Google Forms pode auxiliar nesta tarefa. Outros recursos podem ser explorados, basta usar a criatividade. Consulte o material da coleção Vamos Contar para aumentar seu conhecimento. E encerro aqui. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.